Todo mundo olhando pra mim. Bonito esse monitorzão, hein? Obrigado. Fala aí, galera. Beleza? O Paulo que tá falando ao vivo e gritando aqui, ó. Diretamente de Orlando, Flórida. E hoje vai ser um bate-papo muito legal. Porque nós estamos aqui com o sonho americano. Tudo que você precisa pra começar a vida dos Estados Unidos está aqui nesta mesa. Olha que incrível. É verdade. Não tem nada que você possa precisar que essas 4 celebridades aqui não podem te ajudar. Então deixa eu apresentar pra vocês todo mundo rapidão, pra gente começar, que tem muitas coisas para falar. Embora eles estavam falando antes, por isso que a gente começou um pouquinho atrasado. Do meu lado esquerdo, Dr. Walter Santos. Bem-vindo, Dr. Walter Santos. Obrigado, Paulo. É um prazer estar aqui em 2023 na companhia dessas grandes pessoas aqui de Orlando. E vamos em frente. Dr. Walter Santos, para quem ainda não conhece, é advogado de imigração, parceiro aqui do canal. É imigração ou migração? Que eu sempre confundo. Imigração. Qual que é a diferença de imigração e migração? Imigração é quem vem de fora para dentro. Uhum. Migração é quem fica dentro do território americano. Migra de um lugar, de um estado para o outro. De um estado para outro. E emigração é da pessoa que sai. Então, o brasileiro emigra do Brasil para cá. E quem tá aqui diz que ele está imigrando, percebe? Depende do referencial. Olha, isso foi aula de português. A gente precisa de aulas de português, né? Incrível, tão diferente. A mulher que eu sou super fã, Carol Larson. Bem-vindo, Carol. Obrigada, Carol, Paulo. você furou comigo esse mês, você sabe, né? Eu furei com você, realmente. Eu tive um grande imprevisto. Eu Foi imagino. um imprevisto. Por isso que eu não pude vir. Carol, Mas vamos marcar em breve o nosso vamos próximo. marcar. E o almoço também, né? Com certeza. Carol, que pra quem ainda não conhece, é contadora de histórias, não. Contadora tem o melhor escritório de contabilidade aqui na Flórida que cuida dos brasileiros. Deixa eu falar. E é parceira do canal Perguntas também já faz tempo. E eu sou super fã que essa menina trabalha e estuda que nem uma louca, sabe tudo de contabilidade. Que muitos dizem que sabe, que não sabe. Que ele tava conversando ali fora agora há pouco. Minha amiga, que eu também sou super fã, Rosana Almeida, a mulher mais querida que eu conheço aqui na Flórida, que eu não conheço uma pessoa que não gosta da Rosana. Incrível. Bem-vinda, Rô. Obrigada, Paulo. Um prazer estar aqui com vocês. Estava com saudades, viu? Desse timezinho aqui do sonho americano. E o último, como fala? The last, mas... Last but not least. But the least. Não tinha outra melhor pra trazer? Maurício Barbieri. Mas Maurício, olha, tem que deixar registrado, porque quem chamou esse povo é aqui isso foi aí, eu. foi o Maurício. Porque eu tava sua. com muita saudade desse pessoal, gente. Como que a gente não conversa? A gente, acho que a última vez foi o ano passado. Ele me mandou Pois um é. vídeo, ele gravou um vídeo assim no Natal, eu mandei um Feliz Natal, ele me gravou um vídeo assim. Agora nós verdade. vamos fazer um vídeo no começo de janeiro. Cara, sim, olha, a gente tem que se reunir, cara. É verdade. Tem que ter alguém no grupo com iniciativa, né? Ah, eu gosto. Nossa. Maurício Festeiro. Mas não é só se reunir, é que a gente se reunir, assim, mas quando você gosta das pessoas, é diferente. Não, e você gosta mesmo de todo mundo. Ele faz tudo com muito carinho, com todo mundo que chega Então, aqui. assim, realmente, gosto de vocês. Gosto de Gosta estar de junto. gente. E ó, então lembrando, eu não falei da Rô. A Rô é broker e corretora aqui na Flórida, dona da Florida Connection. Não somente imóveis, aluguel longo termo, negócios, para você comprar negócios, vender negócios, comprar casa, vender casa. O que mais, Rô, que eu não falei? É isso mesmo. É isso Aluguel mesmo, né? também tem, também. Tem, ué, para aluguel. também. A administração de Administração imóveis. de de imóveis, imóveis. para quem Aluguel tem a gente imóveis faz. aqui. E a CarPoint Overlando, Mauricião, que é o primeiro parceiro do canal Perguntas nessa área automotiva e tá com a gente desde o comecinho também. Obrigadão, Marcelo, Maurício. Maravilha. Então vamos lá, o título aqui é o seguinte: o que mudou e o que ficou bom e o que não ficou tão bom agora em 2023. Nós sabemos que teve uma mudança de administração no Brasil que impactou metade do Brasil, porque metade votou um lado, metade votou do outro. Né? A gente tá aqui para discutir política, mas sim acontecimentos. Muitas pessoas estão vindo para cá. Então, automaticamente, vocês 4, o time de vocês, estão cada vez mais busy. Estão cada vez mais... Busy? Como que é busy? Ocupados, Ocupados. Vamos começar do lado esquerdo. E lembra, gente, eu não sou não perguntas e respostas aqui. É um bate-papo entre nós todos aqui. Eu vou começar com o Dr. Walter Santos, que agora tem esse negócio de português, que pode se legalizar. Que... Ora, pois... Explica, não adianta você ter o passaporte português se não tem dinheiro, né, doutor? Não adianta. Esse é um dos requisitos para você poder se legalizar aqui com o passaporte português. É uma legalização temporária, tá? Também não é negócio definitivo, mas enfim, é algo que facilita bastante a vinda de um estrangeiro para cá.
Então, Portugal foi incluído aí na lista dos países signatários do tratado que dão visto E1 e E2. Tem uma ressalva feita para quem obteve cidadania portuguesa através de investimento. Tem que residir no mínimo 3 anos em Portugal para poder investir aqui, porque tinha uns países vendendo cidadania para viabilizar visto E2 para vir para os Estados Unidos. Então, o governo americano brecou. Agora, quem recebeu via família, porque tem descendentes portugueses, não tem essa restrição de ter residido, ou esse requisito de ter residido em Portugal. Então, basta ter o passaporte português Mas você falou que e não ter assinou dinheiro. ainda. Não tá A sancionado. lei passou, mas não estava sancionada porque não está aparecendo na lista de países. Mas já tá funcionando. Já está funcionando, já está chegando próximo dos finalmente, digamos assim. E hoje em dia ainda o visto de estudante é o mais requisito para aqueles que não querem ficar ilegal. Ou ainda não? O visto de estudante é um conduíte, é uma ponte, digamos assim, é algo que permite a vinda e permanência aqui no país como forma de a pessoa se adaptar ou não e ver o que ela quer fazer. Teste. Então dá um período, um test drive, né? Dá a ideia de você sentir o que significa estar aqui e ver se a pessoa de fato vai voltar para o país dela ou se ela quer A continuar gente aqui. sempre fala isso, as pessoas que estão no Brasil, estão perguntando sobre carro e estão querendo vir, eu falei, mas que visto você vem? A gente não sabe ainda, talvez a gente vai com visto turista. Eu falo, olha, venha pelo menos com visto de estudante, porque aí você vai ficar confortável, vai saber como é que a banda toca aqui, né? Vai saber onde você quer morar, porque às vezes a pessoa, quero morar aqui, mas chega lá e não gosta. Então, o visto estudante é ótimo para isso, né? Passear aqui é uma coisa, morar é outra. E né? aí as crianças podem ir para a escola, que isso é uma coisa que o Dr. Otto sempre fala, né? Quem está como turista é Sempre. quem não pode ter filho Sempre na falei. escola. Pode dar problema? Assim, às vezes não, mas e se der problema no seu caso, né? Acabou sua vida aqui. Esse é o problema. Deixa eu aproveitar que você está aqui de frente comigo, Dr. Walter. Essa questão do E2 para quem tem cidadania portuguesa tem gerado muitas ligações para a gente. E a gente vende negócios também, né? Sim. E que é uma dos quase Uma forma de entrar com o E2, Com o sem dúvida. E2. Aí as pessoas me perguntam, mas quanto que é o valor do negócio que eu tenho que comprar? E aí eu sei que mais ou menos uma resposta, né? Eu falo, sempre tem que falar com o seu advogado, mas se você puder dar uma geral aqui, seria legal. A lei não fala em valor mínimo e nunca vai falar, porque se um dia ela disser, ela vai estabelecer um patamar que, se alcançado, impediria a negativa do visto. Então ela fala que o investimento tem que ser substancial, mas ela também não define o que é substancial, ela define o que não é substancial. Não é substancial o investimento feito que gere rendimentos apenas para o sustento do próprio investidor e da sua família direta. Então você tem que ter empregados. Esse é um indicador. Quantos? Também não fala. Então, em termos atuais ou reais, digamos, de venda de negócio, e a Carol trabalha muito com isso, de contabilidade, sabe o valor potencial dos negócios e quanto gera, eu entendo que um investimento de $150 mil seria um patamar, digamos, razoável aí para Você fala por causa de hoje, dos dias de hoje, porque no passado eles falavam muito em 100 mil. Tem o caso aprovado com 65. Mas eu acho que você está falando também, assim, o valor de aquisição do custo do negócio, né? Porque depois ele pode comprar um negócio de 50, mas aí você vai adicionar também Sem dúvida. o depósito do aluguel, todos os ativos que vão ser comprados, todas as outras despesas para montar um negócio. E Então, precisa ter capital de giro também, né? Pode até E acho comprar. que pode considerar, né? Como... Pode. Pode. um mas negócio a de gente um pode valor falar inferior. Um número legal, assim, então 150 com o total. Ou na pior das hipóteses, tenta conjugar uma operação com outra pessoa. Põe 2 sócios. Bota um com 50, com passaporte português, e o pai dele, ou o irmão dele, que não vai vir pra cá, é outro 50. Um negócio de 200 tem um potencial que não vai vir pra diferente. cá, eu vi? Que Não necessariamente vai vir pra cá. Pode vir. Pode ou não, depende. Eu tô Pode falando- participar. Eu tô ele- querendo aumentar o valor da empreitada. Então ele pode ter um Então sócio. não é por pessoa. Não, é por investidor para fim de aplicação do visto. Mas o que eu tô dizendo aqui, um negócio que tem 200 mil de capital investido tem um potencial diferente de um negócio de 100 mil. É o dobro. Pode aprovar com mais facilidade, Não né? tenha dúvida. Né, mas o investidor, esse que vai ganhar o visto, tem que ter pelo menos 50%. É isso que você Tem, porque ele tem que ter poder de gestão na sociedade. Então a única forma dele obter esse visto é ter no mínimo 50%. É a única forma de um negócio só dar 2 vistos. É cada um ter 50. Entendi. Se tiver um 50 e outro 49, já não Já dá. não dá. Entendi.
Muito bom. E isso é muito importante, né? Essa questão da gestão, porque o Walter mencionou que ele pode colocar o pai que não vai vir. Isso é uma pergunta muito frequente dos brasileiros, porque foi dito alguma vez, ou é passada a mensagem de que se você não tem um visto, você não pode ter um negócio nos Estados Unidos. Isso não é verdade, né? Então, tudo depende da forma, o qual você vai fazer o registro dessa empresa e de qual forma você vai colocar o sócio. Então, por exemplo, o pai não pode estar como um gestor, porque ele não tem visto para tal posição. Então, o filho, por exemplo, que vai aplicar o visto, vai ser o gestor porque vai estar aplicando. Então, o pai tem que entrar como um sócio passivo, o que é muito comum de alguns advogados, inclusive, falarem, não, você não pode participar de negócio nos Estados Unidos, porque senão você pode comprometer o seu visto, o que não é verdade, né, Walter? Não. Acho que compromete o visto. Muita gente confunde a ideia de, eu posso ter empresa. Tá, você pode ter empresa, desde que você more no Brasil. Você ter empresa morando aqui, você está... criando vínculos aqui que você não tem lá, quer dizer, você está muito próximo da sua atividade, então a presunção de que você está trabalhando nela é muito grande. Gerir a empresa no dia a dia é trabalhar, por mais que você não vista um uniforme, você abrir a porta da empresa, você ficar no caixa, você pagar um funcionário com um cheque, isso tudo é trabalho corporativo. E deixa eu aproveitar esse gancho teu, agora esquece, por favor, imigração, esquece status migratório. Pelo que eu vou perguntar para Carol, porque eu sou da opinião que o contador aqui é mais importante de tudo que você vai precisar aqui no estado, mais importante que um advogado, mais importante de qualquer um contador, que você vai ter que fazer um amigo pro resto da sua vida, que você vai ter que declarar imposto e pagar imposto muitas vezes pro resto da vida. Carol, vamos lá, sem colocar, nós não estamos aqui sem maquiar, sem querer tampar o sol com a peneira. Vamos lá, eu vou com as perguntas difíceis agora. Lá vem. Nós sabemos, a pessoa vem aqui, ela abre uma empresa. Esquece visto. Ela abriu essa empresa e ela começou a trabalhar nessa empresa. Trabalhou. Só que a empresa é de uma pessoa só e essa pessoa está sem status. Então o governo deixou abrir. Se é ela que está trabalhando ou se é o João que está trabalhando, não é problema nosso. Quando eu for declarar imposto, vou dar um exemplo pro canal, faz de conta que eu estou aqui sem status e tem um canal perguntas. E eu vou, vocês me pagam, tu me paga, minha empresa está gerando dinheiro. Pode ser uma empresa de limpeza, construção, o que for. Só que essa empresa não tem funcionários. O único funcionário que não é funcionário sou eu. Porque eu não sou funcionário, que eu não posso ser funcionário, que eu não tenho documento para ser um funcionário. Quando eu vou declarar esse imposto de renda, esse dinheiro que essa empresa gerou, existe um lugar que pergunta, mas quem trabalhou nessa empresa? Quem? Ou não tem nada a ver? Não, em nenhuma declaração existe perguntando quem trabalhou. O que ocorre vou te dar um exemplo que é muito comum da LLC. Então, dentro da LLC eu vou ter um sócio que é o passivo ou o ativo. E muitas vezes, por engano, algumas pessoas colocam este sócio que não pode ser passivo, que não pode ser ativo, como ativo. Então, isso já indica que ele está fazendo a gestão e que ele está trabalhando. Então, se por um acaso, né, Walter, o Walter pode explicar melhor, entrar em algum processo de alguma investigação e ele tiver que justificar, como ele vai justificar até mesmo uma empresa com um dono só, se ele não tem nenhum subcontractor, que seria um autônomo, não tem nenhum funcionário registrado. Mas dentro da declaração não tem campo para dizer se o dono trabalhou ou não. Em alguns tipos de empresas, que são para os residentes, que é a 1120S, normalmente o dono que trabalha é obrigado a ter um W2 se ele realmente está ativo na empresa. Então é fácil identificar que aquele W2, na linha onde ele vai aparecer no imposto, que é do dono. Agora, por exemplo, numa LLC, que o dono não tira salário, porque toda a distribuição ela já é levada em consideração para o cálculo da contribuição social, é um xizinho dentro da declaração que vai dizer se ele é passivo ou ativo. E se eu for passivo, significa que eu não trabalho. Supostamente, você só investiu dinheiro naquele negócio e você vai ter direito a retirar os seus lucros dali sem estar participando ativamente, ou seja, trabalhando. Tá. Então, quando eu retiro um lucro sendo um estrangeiro indocumentado, eu moro no Brasil ou não interessa onde eu moro, eu não tendo documentos legais, eu vou e tiro $10 mil por mês. Vamos falar por ano. Por ano eu tiro $50 mil por ano. Quanto de imposto, qual é a porcentagem que eu vou pagar comparando com quem tem Social Security tudo bonitinho se fosse um salário?
Mais ou menos. A diferença de alíquota, Paulo, ela não é muito grande do não residente para o residente. A grande diferença de um imposto de não residente para um residente é que nós, residentes, temos uma isenção. Então, para quem é casado, de 27.950, para quem é solteiro, de 12.950. O não residente não tem essa isenção. Então, exemplo, se eu tirar 50 mil, eu vou pegar 50 mil menos 27.950, aí eu tenho a base de cálculo. Então, já diminuiu bastante. Sobre essa base de cálculo que você vai pagar imposto. Para o não residente, ele não tem essa dedução. Então, os 50 mil serão tributados integralmente. Então, consequentemente, ele vai pagar um imposto mais alto. Então, eu estou falando num modelo comum que é o da LLC. Agora, para aqueles que têm corporação, que é uma opção muito comum, para alguns que por motivos N não podem aparecer ou não podem aparecer como gestor, etc., é diferente. Então, a própria empresa vai pagar um imposto, que é a corporação, numa alíquota de 21%, flat rate, e se o dono residente ou não residente fizer distribuição de dividendos, ele vai declarar esses dividendos na sua pessoa física e pagar imposto novamente sobre esse montante. E aí, nesse caso, também o não residente e o residente vão ter uma diferença de cálculo, porque o residente tem a dedução que o não residente não tem. Então, o não residente que assume realmente que é não residente, faz sua declaração da forma correta, sempre vai pagar um pouquinho mais de imposto que nós, porque ele não tem a dedução. Mas não é porque a alíquota é maior, é porque ele não tem a dedução. Perfeito. Então, quanto que é a porcentagem? Existe um flat? Ela vai de 0 para a pessoa física a no máximo 37%, que esse ano a gente estava com receio que eles fossem fazer alguma modificação depois que passou o TCJA, mas se manteve ainda a alíquota máxima de 37%. Então, para aquelas pessoas que são casadas e declaram juntas, quem ganha mais de $628 mil por ano já cai numa alíquota de 37%. Quem está falando dos pouquinho de 50 mil... Em torno de 50 mil para uma pessoa casada, ela vai cair aí numa alíquota de uns 12,5%, 13,5%, porque a nossa tabela é progressiva. Então, eu tenho que somar todas as receitas, e cada receita é tributada de uma forma diferente. Então, o trabalho assalariado é tributado de uma forma, o aluguel de outra, os dividendos forem qualificados ou não qualificados de outra, a receita que vem da sua empresa, daquelas pass-through entities, que são as 1120S e os 1065 das LLCs, de outra forma. Então, a gente junta tudo isso, cada um tem uma fórmula para o cálculo, e no final a gente tem um effective rate, que é a alíquota, vamos dizer assim, combinada de todas as receitas, quanto que deu o average, a média. Entendi. Então, muita coisa, né? bastante coisa. Grila, Carol. Nossa, por isso que eu amo essa menina. Eu sou tão proud de você, eu que também. você não imagina. Eu também. Eu amo a Carol. E eu de Ela vocês? viajou comigo no final do ano. Nossa, ela dava um Detona, né? baile para as perguntas mais cabeludas. Aliás, posso aproveitar para fazer Claro, uma? por favor. Cabeluda você vai fazer? Não para mim, mas para mim tem perguntado Para muito um de amigo novo. meu. Pra minha amiga. Pra minha amiga. As pessoas sempre perguntavam como declarar um imóvel no imposto de renda do Brasil. Agora eles têm me perguntado como declarar corretamente no Brasil os rendimentos que esse imóvel está gerando aqui. Excelente pergunta, porque isso é uma informação que a gente aqui nos Estados Unidos bate muito na tecla para nós residentes. Então, você vai fazer imposto, falar, Maurício, sua receita é do Brasil, sua receita é lá de Portugal, sua receita é de não sei mais de onde. Agora, o brasileiro, contador no Brasil, ele não tem muito esse hábito, porque não é um país como os Estados Unidos, que tem gente do mundo todo, milhões de imigrantes. Então, toda vez que você fala com um profissional no Brasil e você fala um residente, ou fez saída, ou não fez, mas não residente, complica tudo. Eles conhecem o básico. Então, para esclarecer, se a pessoa não é residente aqui, mas é no Brasil, então lá no Brasil ela tem a obrigação de declarar essa receita de aluguel também dentro da declaração de imposto de renda. Tem um campo onde fala rendimentos auferidos no exterior. Então, o lucro líquido dessa atividade aqui no exterior, porque lá no Brasil também pode deduzir as despesas associadas à locação, ela vai informar lá no Brasil. Mas só o líquido. Aqui ela já fez Ela pode informar só o líquido, porque ela já tem um relatório demonstrando que a receita dela foi aquilo. Não recebeu, sei lá, 50 mil de aluguel. Dos 50 sobrou 10. Então, ela vai declarar 10 mil lá no Brasil. Um outro ponto que é muito importante em relação a DCBE, porque muita gente comete erros nessa declaração. O que é isso, meu amor? Que é a declaração de capital no exterior, semelhante ao nosso FBAR. Então, todos os brasileiros que possuem... Aquilo que você me falou, você me deixou com a cabeça... Acima de 100 mil, né? Não, Banco Central. Não, ela falou pra mim assim, agora meu pai faleceu e eu sou sócia da empresa dele agora lá,
E eu, minha irmã, todo mundo que for cidadão americano, foi a maioria, como é que é? Se a Ela gente tá for- falando das CFCs, das Controlled Foreign Corporations, que é uma regra assim, extremamente complexa, que entrou em vigor em 2018 e agora que realmente a gente está colocando em prática, até mesmo porque a Receita não tinha terminado de escrever a lei. Isso que você está Lá. dizendo aqui. Aqui. Então, isso que ela está dizendo, que é uma coisa bem importante da gente falar, é que se algum de nós formos acionistas em alguma empresa no Brasil com participação de mais de 10%, independendo se os sócios são residentes americanos ou não, você já tem que fazer uma declaração aqui para informar a sua participação. Sorry. Aí, para complicar Sorry. um pouquinho mais, a gente vai para as empresas que eles chamam de controladas. O que quer dizer controlada? Controlada por nós, residentes americanos. Então, se eu tenho 25, você tem 25 e o Walter tem 25, é controlada por americano. Então, nós temos a obrigação hoje de declarar na nossa declaração não os dividendos, porque antigamente, antes de 2018, você só declarava aquilo que foi repatriado, ou seja, distribuído na forma de dividendos. Como ninguém distribuía dividendos, porque a regra era essa, ficou-se muito tempo esse negócio e a Receita daqui não recebendo nada. Então, a lei mudou. E agora, independente se você distribuiu dividendos ou não, o lucro líquido da operação no Brasil tem que entrar na minha, na do Walter e na sua. Então, se a gente- Proporcionalmente. proporcionalmente à nossa participação. E lembrando que na regra tradicional, se a gente não optar por fazer nenhuma eleição, não pode compensar o imposto que foi pago no Brasil para as pessoas físicas. Existe uma regra diferenciada de quando uma corporação é acionista no Brasil, mas para nós, pessoas físicas, sendo acionistas lá, a gente teria que declarar $250 mil cada um, compensando zero do imposto que foi pago no Brasil. Aí existem possibilidades de fazer uma eleição para tratar um indivíduo, pessoa física, como uma corporação, para Por ter isso que a alguns gente tem reunião benefícios. semana que vem. Exatamente. Agora, rapidinho, última pergunta. E como que é controlado? Como que o governo sabe se tem, se não tem? Esse é o grande dilema, né? Porque já tem algum tempo, desde 2015, quando foi implementada a lei do FATCA, que eles obrigaram todos os bancos a criar aquele GIN number, né? Que é o Global Identification Number para os bancos. Então, por exemplo, o Bradesco tem um número, o Banco do Brasil outro, o Chase aqui tem um. Então, através desse número de identificação, conseguiria trocar arriscar? informação. Só que Eu então, não nenhuma pessoa de compliance de banco americano nem brasileiro consegue passar essa informação e deve ter até mesmo por uma questão de sigilo, né? Senão começa a trocar informação. E aí, como que você faz aí? Vai aparecer aqui? Então a gente não tem assim claramente explicado por eles de qual forma essa informação vai ocorrer, mas vai correr o risco, sendo que a multa é de $100 mil. Se pegar, mínima, o problema é quando ou pega. Esse é que é o 50% lance. do valor do patrimônio. aí Então é não muito arriscado. Aqueles que arriscam são bem corajosos. A ideia foi combater lavagem de dinheiro e terrorismo, tráfico de drogas, tudo, mas a informação tá lá. É só apertar os botõezinhos lá que. A pega. ignorância não justifica, né? Se a pessoa falar não sabia, não interessa, paga igual. Não, é assim, é uma coisa que você tem que ter consciência. Eu faço o sales tax da CarPoint todo mês. E, cara, você pode fazer o que você quiser ali. Você pode dizer, eu tenho 10 repossession e botar lá, eu tenho que pagar $20 mil de sales tax, eu posso dizer, eu tive 10 repossession e vou pagar só 5. E vai. Infelizmente, essa questão dos Estados Unidos estar antigamente acostumado a lidar só com americanos, que todo mundo colocava, né, a verdade, foi onde todos os estrangeiros, não vou nem falar brasileiro, usufruíram dessa brecha na lei. Você imagina no Brasil o cara vai escolher as notas que ele vai declarar. Mas isso é um princípio histórico. Eu sempre disse que se você pegar uma criança boazinha e uma criança levada, quem que vai corromper quem? A levada. Você acha que a boazinha vai doutrinar a levada ou você acha que a levada vai corromper a boazinha? Não, você tem que se tornar americano e assim, eu pego o negócio lá, bom, é isso, tá bom. E cara, você dorme tranquilo. Esse é que é o lance. Você dorme tranquilo, porque pode vir. Então, assim, a gente não tem inspeção. E sales tax da cadeia, né? Então, Da cadeia mais rápido. Daí o pagamento não extingue a punibilidade como extingue no Brasil. No Brasil, você pagar até o último dia, você se livra da prisão. Aqui não. Não, Você vai aqui pra eles simplesmente, ano passado eu tive 2 clientes que foram presos, né, de surpresa, que não eram clientes meus, eram clientes de outros escritórios e acabaram aparecendo para eu resolver depois que o problema já estava causado, né? Então, 12 meses sem declarar os seus taxes, porque o contador não fazia, porque não sei o quê, porque nananã. Polícia, 2 horas da manhã, sei lá que horas que foi na porta da casa do cara.
Que merda. Leva preso pelo menos 48 horas. Até Depois sales tax, né? Você não pagava. Não sei os técnicos era que eu tô sales tax, dizendo. Aham, duas eu já empresas tive de brasileiros. caso. aham. Exatamente. Eu te mandei um pra você, pra ver se você conseguia fazer o expand dele. E é um negócio Pra pra mim? Aham. Não lembro desse. Eu tive um há muitos anos, coisa de 12 anos atrás, 14 anos atrás. Sales tax de uma dessas lojas de brasileiro que vendia eletroeletrônicos, né? Não pagava sales tax há 2 anos e um dia, quando entrou aqui no país... Não, e assim, é um negócio que eu imagino, eu tenho já de loja, 19 anos. Então eu sei fazer, faço. Agora, quem tá chegando, quem abriu um negócio, não só de carro é mais complexo, mas qualquer. Não é fácil, você tem que olhar, você tem que saber. E as pessoas podem estar errando por não saberem e podem ficar expostas, né? Mas a questão cultural tá atrapalhando também, viu, Maurício? Porque eu tenho visto imposto de lojas de carro, teus concorrentes aí, que o pessoal não declara, viu? Olha, você falou de oportunidade, então o pessoal que presta atenção que oportunidade tem de monte, mas tem que ser certinho, né? Oportunidade para advogado criminal tem de monte. Caraca, Não, a gente tem que agir corretamente. Vocês têm a oportunidade de fazer uma contabilidade correta, uma imigração correta, comprar um tem carro. profissionais para tudo isso. Oportunidade, É isso mesmo. tem a oportunidade de ser correta. Só e que aí fazer vem as coisas aquele certas. ponto, né, Rô? A pessoa que tá acostumada a ser controlada, porque na Receita do Brasil tudo tem na nota. Então o cara não tem nem como falar eu não quero, porque você coloca ou o CPF na nota. As notas no Brasil, primeiro que elas são numeradas e registradas digital, direto né? no sistema da Receita. Aqui não, aqui você pode comprar Um folheto, numa loja de material escritório, invoice, escrever aquele papelzinho e dar para o seu cliente. A Receita aceita como prova e não tem vínculo nenhum na Receita Federal. Então aí a pessoa chega e fala, por que eu vou declarar que eu vendi 1 milhão se ninguém sabe o quanto eu vendi? Eu falei, porque a qualquer hora eles podem bater na sua loja e eles vão no seu POS, no seu registro, e dali você não tem como dizer o que você não vendeu. Tava, vamos dizer, nem no caso de carro ou produto. Não, tá tudo saiu do registrado. inventário. Cadê a mercadoria se você não vendeu? E pede os extratos bancários, tudo também. Exatamente. Dá, é o que o Maurício falou bem. Você faz o que tem que fazer e dorme tranquilo, porque Nem é teu fale, futuro né? aqui. Aliás, a gente veio pra cá justamente Pra pra mudar. fugir de tudo que é errado lá. Por que você vai chegar aqui e não quer contribuir? Nós não temos ruas boas, você não liga pro 911, não atende a polícia, você não tem como chegar pra um oficial público e pedir ajuda e tudo mais. Quer dizer, o país funciona. O vizinho te protege porque se ele vê algum bandido tentando entrar na tua casa, é porque ele sabe que pode ser com ele. Então vamos trabalhar pro coletivo. Cada um tem que fazer a sua parte. Vou contar um caso do que o vizinho protege. Estou vendendo uma casa em Oakland, pertinho de Winter Garden, e a gente fez open house esse final de semana. Aí o vizinho veio para o corretor que estava lá de plantão e mostrou um vídeo noturno de uma quantidade de bats, morcegos que entram num buraquinho que tem lá naquele telhado, entra e sai. Tava saindo um monte. Aí, claro, né, já mandei pro pessoal do Property Management. Até agosto, a gente não pode fazer nada, porque é protegido, né? Tem um protegido, agora é o momento de reprodução. Dos morcegos? Mentira, de dentro da tua casa, de dentro da casa não pode tirar. Bom, eu vou Ah, mais se é a da minha fundo. casa, eu meto veneno nesses É a bichos. casa do Batman. É a casa do Batman, São Paulo. Gente, mas vocês imaginaram isso? Que loucura! Morcego! Eu já vi essa história Ser também. protegido? Abelhas em árvores também, pedindo para remover também. É a mesma coisa que você falou. É época de reprodução, não pode tocar, que é protegida por lei. Olha que loucura. Ainda bem que isso não tem pra raccoon, E viu? eles podem morder a gente, não pode? Não é esse o perigo? Acho que eles comem frutinha. Não Não sei. sei. Eu acho que esses morcegos têm estacionamentos que tem muito. Eu lembro um pessoal de construção que são clientes meus há um tempão, que eles só trabalhavam com isso. Com tirar morcegos de estacionamentos, porque assim, tem lugares mais escuros, com mais árvore. Lá em Downtown tem muito. Então eles faziam essa remoção e depois acho que é uma, como fala, detetização, algum produto que passa para eles não voltarem. Mas tem muito morcego, eu também não sabia. Pior deve ser o cocô e xixi. Rô, deixa eu fazer uma pergunta agora sobre aluguel. A gente ouve dizer, né, os brasileiros que estão no Brasil, ouvem dizer que para eu alugar um imóvel, eu tenho que ter conta no banco. Para eu abrir uma conta no banco hoje aqui nos Estados Unidos, eu tenho que ter um endereço. E só presencial. E como que eu vou apresentar um endereço se eu não tenho? E como que eu vou alugar a casa se eu não tenho uma Não, conta você não no precisa banco? ter conta em banco para alugar a casa aqui. Não Você precisa? Não, você precisa comprovar renda.
E você pode comprovar a renda com dinheiro do Brasil. A gente não tem esse tipo de restrição. As restrições que a gente encontra toda hora muito... ou o condomínio exige coisas que o proprietário não exige, a aplicação... Ou tem lugares que não aceitam visto de estudante, nem visto de estudante às vezes eles aceitam. Então, a gente tem esse tipo de restrição. Mas o Nômade, por exemplo, ele não abre conta? Abre Era isso conta. que eu ia te falar. Uma opção é o Os Nômade. bancos eletrônicos. Mas a experiência que eu tô tendo, que de vez em quando bate uns desesperados lá na porta, que não tem onde morar, que chegou, já tá 2 meses morando de favor. E o proprietário ou a imobiliária responsável pela locação exige, mesmo o imposto de renda do Brasil traduzido, não aceita. Então, Pode mandar eles para querem... mim que a gente aceita. Com certeza. Eu estou falando de empresas americanas, né? Então, eles não conseguem entender o documento, não conseguem entender a veracidade, então não aprova. E eles querem ou uma carta do contador ou um comprovante de rendimento americano, que a pessoa não tem. Não, a gente... por isso que a gente acaba fazendo um trabalho diferenciado. Você viu até o reconhecimento de um corretor jovenzinho que tem lá no escritório e é uma coisa que ninguém quer fazer, aluguel. Você ganha muito pouco, né? Mas a gente entende que é um marketing direto, a gente cobra, sim, uma taxa de finder's muito fee, mercado, né, Rô? porque também não é justo a Lógico. pessoa trabalhar de graça, paga menos, mas ele faz todo esse trabalho de ver quem aceita, que tipo de visto, ajudar no contrato, na aplicação, Isso é muito bom, em ligar pessoal, luz, porque- água, internet, porque o pessoal chega e não sabe disso, né? Exatamente, porque eles estão indo naqueles sites de buscar rent.com, essas coisas, Zillow, e estão lidando Rent, direto com o americano, e os americanos não conseguem Eles entender. acabam fazendo a aplicação, sendo negados e perdendo o dinheiro da aplicação. Sim. Porque cada aplicação é 100, 150, Sim. alguma coisa assim. A gente procura realmente direcionar para quem está chegando, para quem já trabalha com aluguel, porque assim, quem já trabalha com aluguel com brasileiro já sabe, não adianta ir naquele condomínio, tem que ser nesse, que eles já aceitam a condição que o brasileiro está chegando, ou seja, não tem emprego aqui, não tem histórico, não tem social, mas consegue, né? E é legal o Maurício falar sobre isso, porque tudo que vocês que estão nos ouvindo, nos assistindo, vê no site é para americano, não é para o imigrante documentado, ou turista, ou estudante. Então você vai no Zillow, você vai no Realtor.com, seja lá onde você vê casas para alugar, não é para você se você não tem documentos, se você não tem um histórico, se você não tá legal aqui nos Estados Unidos. Então não adianta, como o Maurício falou, não adianta você bater no condomínio que você vai perder dinheiro nas aplicações. E até por isso que vale você pagar esse finder's fee para o corretor, porque assim, ele vai te levar aonde você tem possibilidade de alugar. E às vezes vai ter um depósito ainda menor, porque vai estar trabalhando com pessoas que entendem essa questão do estrangeiro. Exatamente. Porque o que eu acredito que os brasileiros devam estar fazendo olha pelo Zillow ou pelo Rent.com. Então, $1.200 o aluguel. Aí vejo um outro lugar mais caro. Não, mas aqui tá mais barato. No final, ele vai ter que dar 6 meses de depósito, a pessoa nem vai aceitar. Não, e olha, a gente sendo que tem pode ir para uma empresa muita especializada fraude. que Eu tô sabe com uma fazer amiga isso. minha, amiga, que ela já tá aqui, o filho dela mora aqui, ela precisou renovar o aluguel agora, então ela começou a procurar um lugar mais barato e tal. Aí ela me mandou, olha, achei esse por $1.200, uma casa de 4 quartos. Eu falei, pô, não existe. Isso Hoje não não, existe, né? né? Não existe mais. Nem na Tiny Hills. nem Não, o Papai Noel. Mas é Nem na Tiny afastado Hills. lá em Kissimmee. Eu falei, Kissimmee não é mais afastado. Ele era afastado há 15 anos atrás. Hoje ele é neighborhood, é do ladinho. Bom, dito e feito, eu fui atrás, fui ver onde é que ela arrumou no Facebook Marketplace. A casa está sendo alugada por um outro corretor na vida real. É $1.200 cada quarto. Eles roubam o endereço e saem anunciando. Tem que tomar um cuidado. E Isso é para uma boa pegar dica. só esse finder fee, talvez, alguma coisa, não, né? Não, você faz o depósito, que não sei o quê, que a gente já vai te aplica, e $1.200 é o depósito. Ô, Rosana, eu tô perguntando qual que é o período mínimo de um contrato de aluguel? Então, no long term é mínimo de 6 meses, né? Só que, para ser bem honesto com vocês, assim, o dono de um imóvel, a gente ganha no primeiro aluguel, né? A gente ganha uma comissão baseada no primeiro imobiliária. aluguel. A imobiliária. Então, o dono do imóvel, ele não vai querer ficar te pagando e para mudar inquilino a cada 6 meses. Então, a gente trabalha com 12 meses, com a chance de quebrar isso antes, pagando 2 meses de aluguel. Então, se você precisar ficar menos tempo, essa geralmente é a negociação. E tem casos, é claro, que dá para negociar, mas essa é a regra geral.
Deixa eu perguntar pro Maurício sobre carro rapidão, que tem bastante pessoas aqui também. Gente, não- Você tá falando os preços dos carros usados vão diminuir agora? Já diminuíram, então essa é a mensagem, assim. Eu vou dar um tiro no pé, tá? Vai. Mas o Maurício Barbieri e a CarPoint, a gente realmente dá consultoria, a gente fala o que tem que falar. Então, o que está acontecendo, né? Então, a crise dos semicondutores, dos chips, está melhorando. As montadoras estão produzindo carro zero. Esses carros estão indo para o mercado e, consequentemente, os carros usados estão baixando de preço. Então, em dezembro, já baixou 8,8%. Tudo bem que em um ano e meio, ele subiu 45%. Nossa. Mas em dezembro baixou 8,8%. Então a gente vai ver nesse semestre isso. Então, consequência, né? Então, se você comprou ou vai comprar um carro que seja caro agora, talvez seja o momento de segurar, né? Você vê, daí não vai comprar carro, eu não vou vender, mas essa é a mensagem. Se eu for consumidor hoje, eu não vou comprar um carro caro agora, a não ser que eu precise. Mas quem chega não tem essa opção, precisa comprar o carro, é uma Então, necessidade. aí né? talvez... Aqui é impossível você Sem viver carro é sem perna. Não, aí você não tem opção, mas às vezes a pessoa, eu quero trocar de carro. Cara, espera, não troque agora, porque a partir de junho a coisa vai mudar. Então, se você compra agora, você vai comprar ainda na alta, o seu financiamento vai ser alto, e vai acontecer como aconteceu com os imóveis Era lá isso na que eu ia crise. falar. Vai ficar todo mundo upside down. E quem comprou no último ano já está upside down e já vai ficar. Não precisa nem lá na crise, né, Maurício? Porque isso é uma questão de economia, lei da oferta e da procura. Não tinha imóvel, os carros, não tinha carro, o carro foi lá para cima. Igual aconteceu com os imóveis agora de julho até julho não, começou na verdade no começo do ano passado, né, Rô? A subir. Pouco imóvel começou a subir. Aí eu tenho acompanhado bastante essa questão dos valores dos imóveis. Teve imóvel que já caiu 15% desde o começo do ano. Então, Mas eles geralmente estão os que esperando caíram 15% é que eles estavam com ágio mas completamente estava fora da vendendo, né, casinha, Rô, com esse ágio. Eu tive clientes, assim, desesperados, acreditando, vai continuar subindo, vou comprar. Imóvel que não valia, que não passou no appraisal, que pagou a diferença em cash, porque não passou, monte de gente e a fez pessoa isso. comprou. Então, esses imóveis a gente vai ver a queda, não em todos, porque não foi todo mundo que fez esse absurdo de listar os imóveis por valores surreais, né? Mas é a mesma coisa. Então, assim, a minha previsão, né, para esse ano é o que todo mundo faturou, não só a loja de carro, concessionária também. Concessionária estava vendendo carro zero acima do MSRP, quer dizer, acima do que a montadora falava para ele vender. Então, às vezes, 1.000, 2.000, 3.000 acima do preço de tabela. Então, todo mundo faturou bastante e do carro usado também. Só que em termos de volume, se vendeu muito menos. Então, em termos de volume de transações de carros usados, o que se vendeu em 2022 foi comparado ao que se vendeu em 2013. Né? Eu tenho uma pergunta sobre carro e imposto. Nos carros elétricos, dizem que, né, você vai comprar um Tesla, fala que tem 7.500 de dedução do imposto. É só no novo ou no usado também? Se você comprar um carro elétrico, não necessariamente ele precisa ser novo, você vai ter o crédito. Só que tem algumas regras do carro elétrico. O ano da compra, então agora para 2023, o crédito ele tá, se eu não tenho nada, em 26%. Desculpa, tô falando do aquecedor, do carro elétrico ele é fixo. Uma média de 7.500, mas não são todos. Tem algumas regras, os quais eu não lembro E detalhado. precisa ser produzido nos Estados Unidos. Exatamente. E tem limite então, de produção. Quando a fábrica atinge um número, me parece que ela perde já os 7.500 da venda. Isso, não Eu é acho que assim a Tesla só. já Todo explodiu, mundo já que não tem comprar mais. elétrico pode ter a dedução. Ah, não é todo mundo? Não, tem algumas regras, como ele mencionou. Carros produzidos nos Estados Unidos, tem essa questão da quantidade de produção, quais podem ainda fornecer o crédito. Então, não é qualquer carro elétrico. Então, se certificar antes de comprar o carro elétrico, se realmente vai ter o crédito. Porque eu até me confundi agora falando com o crédito da placa solar, que é uma coisa muito boa. Só que muita gente colocou placa solar, por exemplo, que nem paga imposto de renda. E aí a pessoa que vendeu falou assim, não, mas você vai ter um crédito. Sim, um crédito para quem como deve. usar, Então você tem $20 mil de imposto para pagar, você tem 15 mil de crédito. Sim. Não é um crédito restituível, ele só vai bater o que você deve. E muita gente... O do carro Caiu. também é a mesma coisa. Também, o do carro também. Pessoas de idade que passavam, na época da pandemia, os vendedores vendendo essas Tadinho. Chegando no Trambiqueiro. escritório,
Que dó. Carol, eu tenho 15 mil pra receber. Ai, você não tem 15 mil pra receber porque você não tem nada pra pagar. Cara, e olha. o dinheiro da placa? Eu falei, não tem como usar esse dinheiro. É a mesma coisa que Eu não um sabia carro, disso também, vender. não. Olha que interessante. Olha que sacanagem. E as janelas, essas coisas? Tudo é a mesma coisa, não é reembolsável. Os créditos que são reembolsáveis é Education Credit, Child Tax Credit, Earned Income Credit, mas o... Que às vezes nem crédito- vale a pena, né? Nem. A informação foi dada pela metade. Você tem direito ao crédito caso Desde que você você deva. tenha imposto a pagar. Aí você vai poder deduzir do seu imposto a pagar. E por falar de informação pela metade, Dr. Walter Santos, a gente vê muitas escolas vendendo cursos que realmente dão certificados legais. Aí qual que é o pitch de venda? Qual que é a conversa? Você vai fazer o meu curso e você vai poder trabalhar. Você sendo certificado, vamos supor, eu consigo ter minha licença pelo condado de Orange de ser cabeleireiro, mesmo estando indocumentado. Eu provo que eu tenho mais de 1000 horas, alguma coisa assim, né, Carol? Eu provo que tenho mais de 1000 horas, vou lá, sou profissional. Tá aqui, Paulo, você está apto a trabalhar. Mas não Mas pode. eu não tenho documento. Então essas Não, escolas essa- estão vendendo isso. Essa é uma licença técnica. Então você mencionou barbeiro, esteticista. Você é legal, você é americano, certo? Você pode advogar? Não posso. Você pode assinar como contadora? Não. Então, você pode ser corretor de imóvel? Não Tem que posso nada fazer que eu o tenho curso, licença. tem que fazer a prova, você tem que ter a licença técnica. Então são coisas distintas, é bivalente. Você tem algumas profissões, você precisa de uma licença local, seja a nível da cidade, condado, estadual, o que quer que seja, e outras você não precisa de licença. Então você precisa da autorização do governo. De qualquer maneira, todo estrangeiro tem que ter autorização do serviço de imigração para trabalhar. As pessoas mandam e-mail até por escrito. Eu posso abrir empresa para trabalhar, eu estou em extensão de status, eu estou mudando para estudante. A resposta sempre é: estrangeiros na condição de estudante ou turistas não podem trabalhar sem autorização do governo. Ah, mas eu conheço um monte de gente que trabalha. Tudo bem, isso é outra história. Nós estamos te dando a lei. E Então como funciona. essas escolas que falam assim, ó, eu vou te deixar apto a trabalhar, a ser um cabeleireiro, você vai ter, tô dando um exemplo do cabeleireiro, você vai ter todas as licenças legais para poder trabalhar nos Estados Unidos. Esse é o pitch de venda. Total. Mas eu ouvi dizer que eles recebem Social Security, né? É Não, mentira. não. Mentira. Hoje em dia Ele não tá tem apto a mais. trabalhar, né? Se ele tivesse o documento, mas ele está que nem apto, dirigir, é que nem mas não dirigir. perante a imigração. Pega o exemplo de dirigir, é mais simples. O que você precisa para dirigir? Carteira de motorista. Então, você está apto a dirigir. Tá? Mas não é um trabalho. Então você não pode dirigir profissionalmente. Se você não tem autorização Por do isso governo. que a CDL, que já é uma carteira de Comercial. já ninguém consegue tirar. Não, porque aí precisa do Social Security para aplicar. Mas por que Muito as pessoas boa. conseguem dirigir Uber? Um monte de gente que... Aí você nem queira saber. né? Sabe de nada, não sei. Rosana, bobinha mesmo, Rosana. Ah, Rosana, pô, aqui tudo se dá um jeito. Eles alugam, eles mentem, eles colocam Social de outras pessoas. não só social. Não, O Tax ID tem 7 números. 9. 9 números, eles colocam como social. E aí vai, um Telefone. montão de coisa. Na verdade, Olha as as empresas entregas. deixam essa porta Eu sou aberta. bobinha, viu, pessoal? Mas o grande risco é esse. Rosana, eu acho assim, a pessoa fala assim, eu posso fazer Uber? Não, você não pode trabalhar. Primeiro que as pessoas usam contas de terceiros. Eu Alugam, peço alugam, muito para é. entregar no escritório, aí aparece lá, quem que vai entregar, tá? Outro dia tava lá, Daniela V. Deve ser brasileira, hispana, sei lá. Chegou um barbudo lá. Gigantesco lá e com cara de brasileira. Daí eu perguntei pra menina, falei assim, foi um homem que veio aqui? Ela é transexual? Não, era um homem, não sei o que. Veio com a conta da Daniela, entendeu? Então tem isso, as pessoas usam contas de terceiros pra fazer a entrega. Pessoas documentadas E o- vendem. vendendo, Exato. alugando. E o grande risco que eu tô vendo é um dia, porque o governo, óbvio, não vai Essa pegar os bobinha, não. 20 mil motoristas de Uber, mas é bater no Uber, a fiscalização do departamento de trabalho ou até de imigração para saber quem que é essa pessoa. Ela tá legal no país ou não tá legal no país? Porque é muito mais fácil para o governo explodir quem provê as coisas erradas do que propriamente individualmente de cada um. Então, me fez lembrar, eu tinha quando eu cheguei aqui, tinha um cara que era vendedor de droga lá em Canérica, um dominicano. E ele falava, Paulo, trabalha com meu documento. Não é problema, porque eu necessito pagar os impostos de onde vem meu dinheiro para eu trabalhar com o documento dele. Claro que eu não fazia, até mesmo porque isso é outra conversa, né? Eu também trabalhei legalmente, óbvio, fiquei 4 anos ilegal aqui nos Estados Unidos.
Mas, então deve ter esse negócio. O pessoal que principalmente vende droga ou lava dinheiro de alguma forma e precisa provar que o dinheiro tá vindo de algum lugar, eles alugam, dão para essas pessoas poderem trabalhar. As pessoas só não têm noção do risco, né? Nossa, porque que é medo, fraude né, para Deus todos do os céu. lados. Tudo, é fraude tudo. migratória, é fraude com o Department of Labor, é fraude com a Receita, é fraude com tudo. E Até com a própria Uber é fraude, com né? com tudo. Mas o sistema do Uber também, eu tenho clientes que têm conta no Uber em nome de empresa. Então, qualquer empresa pode, qualquer É pessoa falho, né? pode. É Muito falho. E a nossa segurança em risco, né? Nossa, porque nem aí a fale. gente entra em um Em carro São Paulo eu achando- não uso mais Uber, só É uso verdade, e você tá táxi. certa. Porque olha só, antigamente você pede uma pizza, tá? A pizzaria tem os seus entregadores. O gerente lá da pizzaria tá controlando quem que é, quem que não é, não sei o quê. Hoje não tem. Hoje é qualquer mané que tá na rua, aperta a luz lá do aplicativo dele e vai entregar. Então não raro, eu recebo ligações assim, eu tô aqui na porta. Eu falei, parabéns, eu não pedi pra entregar aqui na mesinha que tá aqui na frente, na entrada, né? Então eles querem até que você vá até lá pra retirar. Vai saber, né? Vai saber. Outro tá dia bom. um cara tentou puxar uma mulher dentro tirar do drive-thru de madrugada, foi pegar um café, puxou ela, queria sequestrar a mulher. Sequestrar, A atendente. pela E janela. ele tinha um zip daqueles de prender, de Ah, botar... ela era a moça que tava Zip tie. A moça estava dentro do restaurante, café, é. servindo, ele passou com uma picape e a câmera pegou tudo. Aí ele foi pegar o café, pegou o braço dela, começou a puxar e ele ia botar o zip na outra mão dela. Você viu a imagem? Vê, Maria. Assustador. Eu não vi. Esse país é um perigo. Perigo. Nossa. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês, essa questão de juros, né? Aí, acho que você, né? Carol, a gente já viu o juros subir mais no mercado, no seu mercado, no seu, o que vocês estão sentindo? Para onde vai isso aí? Ele Já subiu- caiu. Ele subiu muito até dezembro. Agora, para o primeiro quarter, eles esperam uma baixa de pelo menos 2,5%. Esperam, né? Só que tem vários fatores que vão determinar se vai acontecer essa queda ou não. Mas já caiu comparado com o segundo e o terceiro quarter do ano passado. O quarto quarter deu uma queda, acho que fechou em 6,5%. E já chegou a 7,80 Já. e alguma Mas coisa. tá funcionando, porque tá segurando Tá. o consumo e deixa É, e baixando a mas como a inflação. Clara falou, é tudo uma questão de oferta, é de mercado. O mercado, o que acontece? Hoje a gente tem empresa de mortgage que oferecem programas que eles chamam de two one buy down. Então eles falam assim, ele te abaixa em 2 anos, eu te abaixo 2% dos juros, quem paga é o seller no close, então o pessoal acaba dando como incentivo. E já paga direto para o banco, os 2 primeiros anos estão pagos, porque se espera que os juros vão baixar. Aí o terceiro ano, então, volta para os juros que estava de contrato, a pessoa vai refinanciar. Então tem um monte de programas. Tem os programas para os locais, aqueles que chamam os... FHA. Não, eles chamam de os heroes. Então, todo mundo que trabalha com educação, com a parte de bombeiro, parte Policial. médica, policial, veterinário, tudo, também tem programas de incentivo até $25 mil de ajuda. Só para esclarecer para o pessoal, né? Quer dizer, houve um aumento de juros aqui de 75, 75, 75. Proposital. Agora foi 50 e agora vai ser dia 31, a reunião do Fed, que vamos ter aí, ou vai ser 50 ou 25, né? Para De os novo. estrangeiros, os nossos estrangeiros, a gente consegue juros melhor. Porque eles não usam esses bancos, né? A gente não usa esses bancos para financiar para estrangeiro. Então tá muito parecido com o que sempre foi, né? Antigamente 5%, 6%. Eu tenho uma pergunta que me perguntaram hoje, e eu falei mais ou menos, mas eu não sou expert, eu vou aproveitar para você. O for sale by owner, que é quando o dono resolve vender, é super seguro, não é? Ele vai pro title company, tudo direitinho? E ele não é impedido de procurar um corretor que represente ele. Ele pode pagar para o corretor ao invés do seller, que é o normal, né? De pagar. Ou ele pode até negociar, porque às vezes muita gente acaba conseguindo negociar com a pessoa que está vendendo. Olha, eu vou ajudar, vou fazer o contrato, você me dá um flat fee, você me dá 1%, dá um valor menor, mas muitas vezes dá, mas não tem perigo. Só para as O pessoas Brasil entenderem, tem só quando um o dono ponto. da casa, ele acaba sendo o banco, não é? Mas tem só um ponto Owner nesse finance. Owner Finance, isso, Owner Finance. Todos são for sale by owner, né? Seller by owner é quando ele vende direto sem Tá, a então interferência de um corretor. Owner Finance, que é quando o dono fala, não, ou então rent to own,
Quando Isso. aluga pra... A única coisa que eu recomendo nisso é não fazer sozinho. Geralmente a gente trabalha com alguns advogados No comercial de real é estate. bastante comum isso. Tem uma title company, né? Porque se você comprar direto do dono, fizer até um Owner Finance e pagar direto pra ele, depois lá, na hora que for fazer a transferência aí, tem Por link, isso que tem tem que ter uma title company. Tem que Pode ter- comprar direto e do dono, mas eu- tem um advogado e uma title company Isso que eu ia pra falar. Tem os investigar advogados o que eles... imóvel. Porque a gente, como corretor, todo mundo deve saber disso, a gente trabalha com um contrato padronizado, aprovado pelo Florida Bar, né, pelos advogados da Flórida. Eles fizeram um contrato, a gente só preenche as lacunas. As variações, né, de adendo são muito poucas e bem específicas do que a gente pode fazer. Então, quando vem uma coisa desse estilo, diferente, a gente tem corretores ou advogados de real estate, de imóveis, né, especializados nisso, que eles fazem específico para a gente esses contratos para não correr risco. Justamente esse tipo de coisa tem uma série de condições e uma série de regras para serem colocadas. Datas, expiração e contingências, tudo tem que estar escrito bonitinho. Ô Maurício, tem outra pergunta aqui. O que se deve fazer, por exemplo, eu vou comprar um carro financiado e a loja coloca o número de seguro social ali no meu nome, eu nem sei, ele preencheu, ele colocou o número de seguro social e eu sou aprovado e a vida segue. E aí eu descubro depois isso como uma fraude, que eu não tenho nem seguro social, que eu acabei de chegar do Brasil e você financiou para mim. O que eu devo fazer? Então, o receio das pessoas, isso tem acontecido, aliás, a Cristiane a palavra tá puta com isso, né? Porque, cara, a gente tá fazendo um negócio e de repente, pum, o cliente só desaparece. Ah, não, porque a gente fechou com o banco tal. Mas assim, a pessoa acabou de chegar. Não tem nem 3 meses de conta. Não tem rendimento, não tem social, não tem crédito melhor história. que o teu, né? E, cara, pegou um financiamento e falou, caraca, né? Então, assim, realmente houve uma fraude e a pessoa não sabe. Então, porque quando você preenche o credit application, o que você não tem, você deixa em branco. E em alguns casos, algumas lojas, e não é só de brasileiro, né? Outras lojas, preenchem um social lá, né? E aí a pessoa é aprovada. E quem está fazendo essa documentação, análise de crédito, fala para o cliente, vão te ligar. Aí você fala que você já está aqui há 6 meses, que você ganha tanto, e educa o cliente a fazer errado. Só que o cliente não percebe. Então, só que está assinado. Então, Ele que assinou, né? Mas aí é uma A fraude responsabilidade da é dele. própria financeira, né? Porque a financeira normalmente faz tipo de não, financiamento. é do dealer, né? Não, o dealer com a financeira, porque a Sim, financeira que financia sim. com juros de 18, 24 ao ano, ela quer receber. E se o cara não pagar, ela vai tomar o carro. Então o dealer junto com a financeira, o dealer coloca um número qualquer para atender a necessidade, a financeira não está Fecha preocupada o olho. com o histórico de crédito, porque ela quer receber os juros Ela de fecha 18 o ou olho. 24. Então os dois ali são cúmplices, Eu né, ouvi nessa história. eu presenciei essa versão também do que chegou até mim. Foi a própria banco ou financeira estava em conluio com a loja e aceitando, ok. Não, assim, não estou dizendo que é a instituição inteira, mas é alguém lá dentro que está fazendo isso. Então, Aliás, se voltar no tempo, tem episódios até de uma grande montadora de origem alemã que também teve um problema desse com lojas de carro da hora de Blossom Trail. Então, eu acho que você tem que ligar para a instituição financeira e se você souber que esse social tá lá, você fala, olha, esse social não é meu e não fui eu que coloquei. Então, Mas daí tu vai ter que perder. Porque pensa assim, qual que é a vantagem da pessoa vai ter fazendo isso? Zero. então é aquela Mas história é verdade, né? É assim, pode pegar? É difícil, vai ser em 5% ou em 1K. Mas se pegar o seu caso. Eu Né? falar, nem sabia, eu cheguei agora. Mas aí tá assinado por você, você tá tá, ali, mas daí você que deu. E a loja e a financeira Vai vão falar. falar, você que deu. Aí eu falaria assim, então mostra a cópia do documento que eu te forneci. Mas, Paulo, eles dão o documento sem estar preenchido. Eles jamais vão colocar o número na frente da pessoa. Não, depois. Aí a pessoa chega desesperada. Eu vou conseguir financiar um carro. Assina qualquer coisa. A pessoa vira as costas, o cara vai lá e põe o número. Ele põe o nome porque tá vago. Então, assim, quando você preenche algum documento, o que você não tem, risca. E as pessoas né? não sabem, é complicado, tá em inglês, é um monte de página. Primeiro fez a aplicação, depois ligam pra ele e falam, foi aprovado. Que bom, aí sai correndo o que ela falou, ele tá desesperado, vou É comprar igual meu o carro. EB2NW. Então, eu ia falar isso, esse é o EB2NW automotivo. Conclusão, comprem com o Maurício, que É você isso não aí, vai ó. correr esse Cara, risco. então a gente vê isso mesmo, isso tem acontecido. Agora é a história lá do vai pegar, né?
Eu não sei se os quatro. Então eu vou pedir opinião, que eu não sei se a profissão dos quatro tem competência para falar isso legalmente, né? Então o que eu vou perguntar agora é opinião. Eu, como recursos humanos, tá? Vai vir um empregado, eu tô contratando. Aí o empregado vem, o suposto, como chama? Funcionário. Não é funcionário ainda. Candidato. O candidato vem, preenche a ficha, me dá a cópia dos documentos. Eu acho que coloca no computador, não sei como é que faz. Coloca no computador. Passou. Mas eu sei que eu acho que esses documentos não são legais. Eu tenho obrigação, eu não trabalho para o governo, eu não trabalho para ninguém. Eu tenho obrigação que, se eu desconfiar que o documento pode ser falso, fazer alguma coisa, ou estou falando obrigação legal, não moral, não ética. Ou eu não trabalho para o governo, que se dane. Você tem que usar o princípio da razoabilidade. Se o documento tem a aparência de legalidade, ele é suficiente, porque você não é um técnico especializado em identificar se o documento é falso. Agora, se ele tem dados grosseiros, você percebe que está borrado o nome, alguma coisa, aí você tem motivo para falar, não aceito esse documento porque ele não está claro e está descartado. Agora, pela lei migratória, você tem que colher os documentos que o candidato te apresenta e você tem que manter em arquivo por 7 anos, eu acho que tem que ficar, até que comprove que a pessoa está habilitada a trabalhar no país. Então, não é simplesmente qualquer documento, você tem que examinar os documentos. Se você achar que tem alguma inconsistência, a consistência tem que ser solucionada. Mas quando você tem uma empresa terceirizada, como eu tenho, ADP para fazer, eu terceirizo a responsabilidade? Não, mas o ADP é só payroll. Ele não é uma terceira parte que ele paga os seus funcionários como Vamos algumas dar outras um outro empresas. exemplo Não, bem mas tem bom. uma coisa Como que a não gente é esqueceu terceira? de mencionar. Toda vez que você contrata um funcionário, tem uma série de documentos que você tem que pedir. Então, você tem que pedir o W4, o documento dele e o I9. O I9 é o documento da imigração, o qual... Quem não tem uma quantidade X de funcionários não tem que entrar lá no sistema e verificar. Eu tô falando que eu sou cidadão americano. Eu coloco que Qualquer pessoa que for contratada tem que preencher um I9. E aí tem que ter uma pessoa dentro da empresa, ou de recursos humanos, ou um gerente que supostamente deveria fazer essa checagem. Acima de quantos funcionários? Não importa, toda vez que você contrata, W4 e I9. O I9 é o documento qual a pessoa marca lá. Eu sou residente fiscal, eu sou US Citizen ou eu sou autorizada a trabalhar. Aí, dependendo do que ela marcar, você vai pedir um documento para colocar no arquivo. Nós não temos a obrigação de checar todos os I9s, mas se o Department of Labor ele entrar na tua empresa por algum motivo de denúncia, alguma outra coisa, a primeira coisa que ele vai te pedir W4 e I9. Contanto que eu tenho uma cliente grande, que essas empresas colocam gente para trabalhar em hotel, 650 funcionários. Obviamente, não preciso falar qual é a condição imigratória de todos. E ela tinha I9 de alguns, mas sem preencher. O cara, ela assinava embaixo e o gerente não preenchia o campo. Ela levou uma multa de $35 mil, porque ela não tinha a documentação adequada para passar para o Department of Labor, que era o W4, o I9 e um contrato, que tem que ter um employment mas às vezes vale a pena o risco. Por causa de $35 mil não é nada se ela pegar. Pode pagar, eu sei quem. Mas tem uma regra, você sabe que é porque eu te passei. Tem uma regra que a primeira vez é uma multa, a segunda é uma multa e a terceira vez ela já pode ser penalizada com prisão. Acho que ela já está na segunda. Eu, hein? Já tá com a cova. E aí aquela história, Por isso que eu não tenho mais empresa de limpeza. Então, eu tive 7 anos. E aí essas empresas, então, né, a gente está falando aqui dessas empresas de limpeza, é bem interessante. E essas empresas, elas mudam de nome. Porque a pergunta que eu quero fazer para vocês, se vocês souberem responder, tá, eu já fui pego 2 vezes. Fecho a empresa Paulo Cleaning e vou colocar Paternes Cleaning. É uma nova empresa ou é no Paulo Paternes, no dono da empresa, essa multa? É uma nova empresa, mas eles vão pegar. Tem Eles o princípio... vão pegar você, né? Tá, mas 2 vezes. Mas aí você põe sua esposa, põe sua Paulo, filha. Paulo, tem o mas princípio da pega. desconsideração da personalidade jurídica. Então, não adianta você desfazer uma operação aqui e montar uma operação igual com outro nome. Ou Fica até pior, com outro né? IAE. Eles podem desconsiderar essa nova operação, dizendo que isso é parte de uma só operação. Então, É um grupo vamos que eles pegar. falam, um grupo econômico, qual tive um caso real com uma empresa também dessas de limpeza, que você conhece, o qual ela tinha 6 empresas. Então, um hotel era um, outro hotel era outro, uma empresa no nome, outra do filho, de não sei quem. Quando ela teve uma auditoria em uma empresa e foi por causa de Employment Tax, o que é Employment Tax? É aquela contribuição social que supostamente tem que ser feita quando você tem um funcionário.
E aí entra num outro ponto, porque se a pessoa é ilegal, como ela vai ser seu funcionário? Ela deixa de ser seu funcionário e você contrata ela como um contrato independente, que a gente chama do 1099. Então, o que levou a auditoria foi que ela tinha lá $2 milhões de contract labor e não tinha um 1099. Nossa. Aí a Receita já veio para recategorizar tudo e falar, será que são independent contractors ou são employees? Ah, não são independent contractors, porque você contrata eles para trabalhar de segunda a sexta, você diz que hora chegar e você diz que hora ir embora. Então tem um vínculo empregatício. Aí nessa, começou a ver cheque de pagamento para uma empresa, para outra, mas independente se tivesse ou não cheques. Quando puxou pelo social dela, tinha 6 empresas. Aí a auditoria saiu dessa empresa e eles podem. E foi para todas as outras, porque é um grupo controlado por ela. E aí o problema só foi aumentando, porque cada empresa tinha um problema maior, um buraco maior. Uau. Motorista de carro, Uber, essas coisas. Não, do aeroporto. Isso é muito comum também. Que nem de verdade. limpeza. Tem essas empresas com um monte de gente que pega o carro no local, leva para outro. O dia inteiro fazendo isso. E é o mesmo problema. É os que limpam os carros, né? Você já fez isso já, Carol? De carro? Porque você é da tua época, não é? Era da minha época. Uma das coisas que eu não fiz foi essa. Não fez. Eu nunca dirigi. Esse lance, por exemplo, você pega a Disney, né? A gente sabe, eu já fui em hotéis da Disney várias vezes e eu sei que a pessoa que está limpando ali É estrangeiro. assim, não tem papel, né? Como que você vai saber da Disney ali? Assim, você conversa, né? Conversa com o outro. Eu imagino que Que não. língua que você conversa? Em espanhol. Então, o que eu imagino é que a Disney contrata uma empresa e essa empresa contrata o ilegal. E a Disney não tem responsabilidade nenhuma sobre isso, certo? O Walmart foi penalizado uma época, uns 7 anos atrás, mais ou menos. Justamente por isso. Fizeram uma batida em 23 estados, pegaram um monte de gente e a defesa deles era essa. Não são nossos funcionários, a gente paga uma empresa. Mas não sei o que deu. Deve ter dado um acordo. Como é que é o nome daquele visto que a Disney usa para trazer as pessoas? Jota. Então, mas eu tenho uma amiga que ela chegou pelo com Jota para fazer housekeeping mesmo. Mas Sim. com J, sim, Com é J, bem comum. Mas essa questão que você tá falou, falando Maurício, eu H2B vejo também. muita empresa grande fazendo isso, só que faz um contrato muito bem elaborado entre quem está contratando, qual é essa parte que eles estão contratando, se garante que vai pagar todos os employment tax, seguro, etc, etc. Então, a empresa que contratou a grande, ela tem um tremendo de um advogado por trás que protegeu ela. Só que tem como, porque eu participei de uma auditoria recentemente até na corte, por causa de um acidente que teve num hotel grande, parte do complexo Disney, e o advogado do lado da pessoa que sofreu o acidente, ele queria passar a responsabilidade para o hotel. Aí o advogado do hotel entrou com um contrato, com não sei o quê, não passou. Mas no final acabaram dividindo os custos que foi cobrado como indenização pela funcionária, que a funcionária era ilegal. E ela conseguiu receber $45 mil de indenização. Ela pode, é verdade. Ô, Walter, tem 2 perguntas pra você, rapidão aqui, que estão enchendo o saco. Enchendo o saco, que pediram um monte de vezes, que eu não vou responder aqui agora. A primeira pergunta do Sérgio Neves, ele pergunta assim, em quanto tempo, em média, aplicando para o E2 é aprovado? Sairia a autorização da permanência. Depois de aprovado, quanto tempo sai a autorização de trabalho, acho que é? O E2 é aplicado no consulado. Ele não tem uma autorização de trabalho. O visto vale como autorização de trabalho. Então a pessoa, quando entra aqui, ela já pode trabalhar na sua função e o cônjuge não precisa mais de autorização de trabalho. Ele pode ir direto no Social Security, na agência, né, que vão dar para ele o Social Security, que pode trabalhar também. E a outra pergunta é qual a opinião do Dr. Walter sobre o formulário I-134A? O doutor faz procedimento? Obrigado, não sei. Eu faço. Qual que é esse daí, doutor? É um formulário feito para você provar que pode sustentar alguém, como um affidavit of support, mas utilizado para algumas definições, né? Para algumas, não é no processo imigratório, mas é processo não imigratório. Então você vai estudar inglês, você não tem como pagar a escola, você pode usar o I-134 para mostrar que o sponsor vai custear os teus estudos. E agora estão utilizando para esse programa novo que está sendo implementado de você sponsorar, né, patrocinar um refugiado do mundo inteiro. Você já viu isso? Agora vão abrir cotas anuais onde você vai poder pegar um refugiado. É o tema do artigo aí dessa semana que eu estou trabalhando. Então, o governo está meio que fazendo um Uber de... Tá todo mundo, até o governo já tá... Uber imigratório, quer dizer... É verdade que o refugiado não pode voltar pro país dele nunca mais, né? Não, porque ele está pedindo refúgio justamente porque ele tem medo de ser morto se ele voltar para lá. Então, os brasileiros que um dia conseguiram os
6 ou 7 que conseguiram Dos asilo, milhares, né? Dos Asilo. milhares. eles têm que viajar para Argentina para cruzar a fronteira. Mas depois que eles pegam a residência, eles podem ir pro Brasil? Não. Só quando for cidadão. Ah, desculpa, cidadão, que daí pode. Mas não é nem que daí pode. Não devia, né? Ele não, Ele vai não como corre o gringo. risco de perder o green card. Então, Porque daí não- porque ele já é cidadão. Mas ele pode ser morto de qualquer jeito. É, né? porque ele tinha medo de ser morto. Então, Por exemplo, agora entrando numa polêmica bem rápida. Deixa eu ver. Nosso tempo estourou. Gente, passou rápido. Nós já passamos 6 minutos. Não, vai embora. Vai embora. Não, rapidinho, porque eu tenho compromisso, gente. Vai embora, vai embora. ele tava falando Não, bem- a hora que a gente desligar, a Carol é a primeira que desaparece aqui. Ó. Carol, não amarrar você aqui, Ela Carol. tem fome. Eu já tô quase dormindo. Não, ela aqui, foi a não, tô única que não brincando. comeu salgadinho. Eu nem adoro vir aqui, brigadeiro. independente do cansaço do Mas dia. deve estar com fome mesmo. A pergunta agora, com a política do Brasil, hoje, se realmente o Lula, não sei, gente, eu não tô querendo, se realmente o Lula era um bandido, que agora tá bandiando e tá fazendo toda essa palhaçada, e que se tiver realmente caçando as pessoas que foram no Planalto, que, né, se tudo isso for verdade, que a mídia mostra, que a gente não sabe o que é verdade e o que não é, que tem um monte de mentira dos dois lados, mas se eu provar que eu fui até lá o Planalto lá no dia, e aí eu tô sendo perseguido por polícia ou por governo. Isso, se eu conseguir provar isso com foto do carro de polícia me investigando, no meu trabalho, essas coisas, isso poderia dar o asilo? Não. Porque Não, isso é crime. não, exato. A atividade é criminal. Não importa se é de Lula, se é de Bolsonaro, de quem quer que seja. Você não pode invadir um prédio público, quebrar vidraça. Nem invadir você pode. Isso aí está sujeito a alta segurança. Então, manifestação é uma coisa. E acredito até que o ex-presidente se manifestou nesse sentido. Quando nem sei se está aqui ou não. Tá mas aqui assim, ainda. Uhum. Quer se manifestar, se manifeste, mas não, é Ele contra falou mesmo. quebrar e tudo mais. Agora, não dá asilo, lógico que não. Aliás, quando ele entrou no poder também, a gente teve várias consultas de pessoas que se identificam como homossexuais que tinham medo de Ó, o Igor perseguição. falou pra não te amarrar. Quem? Então, Teu marido. também não caracterizava como perseguição para asilo, tá? A questão de ser homossexual, porque ele se manifestou contra homossexuais. Mas isso não é perseguição, isso é cumprir a lei. Não importa quem está no poder. Você não Exato. invade um prédio público, Claro. destrói o prédio público Exato. e acha que não tem consequência. Ainda bem que a gente E pensa se você igual, né? vira as imagens, você vai ver que... Nossa, Ridículo. E volta a dizer, seja de uma vertente ou de outra. Não importa quem nós foi. queremos ordem, nós queremos cumprir a Tá lei. errado, É, tá errado. É muito triste ver tudo isso, viu? E, então, por enquanto, mesmo o Brasil, quando que o governo, vamos lá, quando que eu posso começar, vamos dar um exemplo da Venezuela, tá? A Venezuela não virou a Venezuela que a gente conhece hoje do dia pra noite, é devagarinho, igual vagabundo, o cara não rouba o banco do dia pra noite, ele começa roubando a mãe, a avó, a irmã, e vai gradualmente crescendo. Quando que eu tenho que ficar esperto com o governo e falar, cara, isso daqui vai... Eu tenho que esperar dar o cocô antes de me manifestar. Eu ia falar merda, mas fica feio que eu não falo essas coisas. Não tem receita, Paulo. Você não pode comparar o Venezuela, seja historicamente, seja pelo tamanho e seja pela economia do que ela é baseada, com a do Brasil, tá? O Brasil é o 5º maior país do mundo em território, é maior que os Estados Unidos continental, só perde dos Estados Unidos porque tem Alasca e Havaí. Mas a história que vai ter que dizer isso, não existe um elemento mínimo. Quando o governo exercer um determinado controle sobre toda a população de achatamento social, financeiro, de uma forma que impeça o desenvolvimento da população, né, a liberdade da população, aí sim eu acho que você tem um estado... Se for verdade que ele fechou a água dos nordestinos, se for verdade, não sei, eu não moro aqui, eu só vejo coisa na internet. Por causa de caminhão-pipa, que tem uma máfia que rouba dinheiro, que ele fechou... Isso se for verdade, viu, gente? É o que eu ouço. Isso é um abuso com o ser humano. Se fechou a água que tá levando água para as pessoas carentes que não tem água. Se for com o propósito de exterminar a população, tá errado. Se for por uma questão técnica, teve que fechar porque tá fazendo um reparo que vai durar 7 dias. Eu não sei, tem que ver quais são as circunstâncias. Mas se episódios como esse se tornam comuns em âmbito nacional, onde você não tem a mobilidade de se instalar numa outra área que você possa triunfar, aí você está sendo perseguido por um O governo. pessoal falando, é verdade que fechou a água, assim, é um absurdo. Porque se o governo tá fechando a água e não tá me suprindo as necessidades básicas de viver... Eu acho que precisa tomar Mas aqui muito mesmo, acho que no cuidado, gente. Arizona tem uma cidade que foi processada porque fecharam a água aqui porque secou o lago. E
estão processando porque está prejudicando. O efeito é cascata, entendeu? Prejudica as plantações e tudo mais e até a fonte de vida, a água. Então não. O que eu acho que precisa tomar muito cuidado com essas coisas que são colocadas. Parece que as pessoas emburreceram ou as pessoas perderam noção do bom senso. Então, eu acabei de ver várias pessoas colocando, agora roubar celular no Brasil não é mais crime, né? Tá lá a foto do cara do Supremo. Aqui nos Estados Unidos, na Flórida, não é, tá? Então, mas aí... Não é gente, não é porque minha filha foi vítima, eu peguei o bandido e ele não foi preso. Então, aí, o que acontece? Pegaram um caso que chegou até o Supremo em 2017, não tem nada a ver com Lula, não tem nada a ver com... Assim, 2017 o Supremo... Chegou até o Supremo, o cara roubou, né? Não é roubou, ele furtou, que é diferente, né? O furto é diferente do roubo. Que é um aparelho que custa R$90. Mas continua errado. Então, podia custar $1. Mas existe uma lei de alguma coisa... Da bandidagem. Que assim, a coisa é tão ínfima que, no caso dele, ele não deveria ser preso, né? Ou seja, bom... E foi um caso de 2017, e foi um caso único, né? E tomaram isso, colocaram, agora o Supremo decidiu que quem roubar celular não vai ser preso. Então, assim, é uma falta de bom senso e uma imbecilidade, porque é uma estupidez as pessoas ficarem espalhando esse tipo de coisa sem sentido e ainda associando ao novo governo que não tem nada a ver. Então, eu acho que é esse negócio assim, fechar água. Fechar água. Como é que se fecha a água de um povo? E pra quê? Com que motivo? Então, o motivo eu vou te falar. O motivo é que ele manda caminhão-pipa agora, que é onde dá pra lavar dinheiro e roubar. Porque o caminhão-pipa que custa 100, ele deve vender por 1.000. Ué, é óbvio o motivo. O motivo do... Estão falando do governo corrupto e bandido. Mas ele vai usar a água do caminhão-pipa para lavar o dinheiro? É isso? É física? É mais ou menos isso. Ainda é capaz que ele fala isso para as pessoas. O próprio Supremo, um voto do ministro Marco Aurélio, há muito tempo atrás, o Brasil, no Código Penal do Brasil, a relação sexual com menor de 14 anos é estupro presumido. Acabou, vai preso. Ele liberou a menos de 14. Ele soltou, ele encerrou um processo criminal dizendo que a moça que teve relações, ela já tinha aparência de mulher e traços e já estava acostumada com a linguagem, etc e tal. E a pessoa foi absolvida no Supremo. Isso faz muito tempo. Por um juiz que tem uma vertente de direita, inclusive, até. O grande problema hoje é essa rede social. O pessoal entra no Instagram, Facebook, YouTube, fala um monte de besteira e o pessoal começa a compartilhar vídeos. E não sabe quem é a pessoa que falou. E não vai verificar. Próprias emissoras do Brasil grandes defendendo um lado e acusando o outro. Ao seu redor que acreditam. Eu fico chocada também. Quando eu recebo vídeos, olha o que vai acontecer. Aí você vai ver de onde veio. Aí um vídeo vai encaminhar 2.000 vezes, sei lá, 2 milhões de vezes, sem fundamento nenhum. E as pessoas acreditam. Precisamos de bom senso, que precisamos para 2023. Bom senso. Bom senso, verdade. E vai buscar a fonte, Nas palavras de Humberto Eco, a internet deu voz ao bobo da corte. Então, precisamos de bom senso. É isso aí, galera. Então nós terminamos, gente. Muitíssimo obrigado. E lembrando... Por que eu perguntei? Em relação ao que é o asilo político. Quando que o governo está me prejudicando? Quando que o governo que é pago para me proteger está me caçando? Né? Então, isso que eu quero saber. O que é que pode fazer, independente se aconteceu da água ou não aconteceu. A gente não está nessa situação ainda. Não estamos nessa situação. Só quando tem perseguição política, censura, vão prender pessoas que se manifestaram. O governo tem uma noção de perpetuidade, como tem na Venezuela. Ou o discurso é muito mais próximo disso, Paulo, o discurso que quando antes da eleição alguém diz que se eu não ganhar, é roubado. Isso é preocupante. Sempre é. O outro lado roubou. Isso é preocupante, porque, enfim. Vamos ao bom senso. 2023, bom senso. Exatamente. É isso que a gente tem que... E outra coisa... Sucesso para todo mundo aqui, tá? É isso aí. E lembra, nós não somos árvores, você ainda mora no país livre. Se você acha que o Brasil não é pra você, que tá uma porcaria, sai fora. Vai pra outro país, vai pra outro lugar, busca o que é melhor pra você e pra sua família. Não adianta só ficar reclamando, fazendo protesto, querer mudar o Brasil, que você não vai mudar. Essa é a realidade. Querendo ouvir o que eu vou falar ou não, a política, os políticos, é o reflexo do povo. Essa é a verdade. Quem colocou foram vocês. Tem essa que roubou, que não roubou. Tanto o Bolsonaro antes e agora o Lula.
Então, ou lidar com isso, ou move e sai fora, vem pra cá, vai pra outro lugar, Vem pra pra Portugal. cá que nós estamos aqui pra receber ué. vocês. Olha, pô. a mensagem é a seguinte: Diga. se o Lula não sair, saia você. É isso aí. Exato. Até o anterior já tá aqui, não é? O anterior é ótimo. É, o... Bora! O anterior. Coitado, o não anterior teve é- um dia de folga aqui, né? Que dó. E tá até agora recebendo o Nossa, povo. Eu imagino. Mas acho que ele não queria folga, né? Porque se Ai, tivesse eu não folga, ele não sei, vinha pra Rosana, Orlândia. uma pessoa ocupada Verdade. como um presidente. Quando ele imaginou que a Orlândia. casa que ele ia do alugar... Publix. Quando eu comecei a ver o pessoal postando, eu falei, meu Deus, Ah, mas coitado, ele queria fui carinho, ter eu acho 10 que ele dias tava de férias. carente. Não, o melhor foi a entrevista do como é o nome do menino que alugou, que emprestou a casa pra ele. O Aldo. O Aldo falou assim, você acha que eu fiz besteira? Ele falou, essa minha casa eu vou alugar muito caro. A hora que ele foi embora, eu vou colocar a foto do presidente ali. Quem não vai querer dormir na cama que o presidente dormiu? Ele falou, foi tudo marketing. O Aldo falou assim, eu empresto pra quem eu acho que vai me dar retorno. Olha, Você devia pra mim tá trazê-lo valendo aqui, menos. Hã? Você devia tentar trazer o presidente aqui. Então, eu até tentei. É. Já tentei, mas não deu certo. Mas nada, não é pra falar de política, não. Não, pra gente fazer um bate-papo. Falar de Orlando, da comunidade brasileira. o Mas país ele, todo. infelizmente, ele tem medo, né, Imagino. das redes sociais. E onde ele vai falar. Até com o povo ele vai, tira foto, dá uma risadinha sem graça. É, nem e encosta próximo, nas nem pessoas. encosta, Ele ficou não fala. doente, né? Coitado. Então, e Ele tava falaram bom. que foi só mídia também. Falou, tipo, entrou e saiu do hospital. Hoje em dia todo mundo fala o que quer também. Eu vou te falar um negócio. E a gente escuta o que quer também, É, né? Eu vou triar bem. É isso que é bom senso. Cada um ouve o que quer, acha o que quer e faz o que quer, desde que não prejudique o próximo. Exato. Então você faz o que você quer da tua vida, eu faço o que eu quero, eu falo o que eu quero, eu sou direita, não sou esquerda, tenho posição, não sou político, mas eu não sou extremista. A direita faz um monte de besteira também, da mesma forma que a esquerda eu não acredito em 99% das besteiras que eles fazem. Né? Isso é uma posição minha, canal Pergunta é meu, se você não gosta, vaza, muda de canal. Bem simples, né? Então eu não tô aqui pra fazer política, até mesmo porque eu não vendo nada pra vocês, eu não tenho que fazer política com ninguém. Né? Graças a Deus. Gente, muitíssimo obrigado. Obrigada. Amo Paulo. vocês de coração. Não, eu tô falando sério. Vamos até a próxima, ver se seja antes do janeiro de 2024, né? É isso aí. É, você que é o organizador do grupo. Que Porta-voz do grupo. É isso aí. Gente, fica com Deus. Deixa eu achar Valeu. os botões Beijo. certinho aqui. Tchau. Espera aí, fica aí. Calma, não dá tchau aqui que eu apertar o botão certo. Todo mundo fica nervoso quando começa a falar, né? Vambora. Beijo. Tchau, tchau. Bora.